Oi, bem-vindos a mais uma aula sobre a teologia do corpo. Quem estava acompanhando sabe que a última aula faz alguns meses que foi postada, mas em período de aula da faculdade eu não consigo me dedicar. É um assunto bastante complexo, tá? Então vamos lá. Hoje a aula é bem bacana. Nós vamos falar de uma passagem que os palestrantes na igreja sobre namoro e tal usam muito, que é a passagem de Sara e Tobias. Para quem não sabe, essa é uma história ali do Antigo Testamento, aonde o pai de Tobias, chamado Tobit, recomenda que aconteça o que acontecer, que ele se case com uma mulher que tenha os mesmos princípios religiosos que ele. Então Tobias ele sai a pedido do pai para receber uma dívida em outra cidade e encontra Sara, pela qual ele se apaixona. Acontecem algumas coisas muito interessantes, porque Sara tem um histórico não muito agradável de luas de mel, né? Porque os últimos 7 maridos de Sara morreram na lua de mel. Sara era solteira e os últimos 7 maridos tinham morrido. E ele se apaixona justamente por essa mulher. Então, pela lógica, o que aconteceria com ele, né? Na lua de mel. Um final já um pouco previsto, mas que não acontece, tá? Eles se apaixonam, se casam, vão para a lua de mel e no momento da lua de mel ele chama a Sara para fazer uma oração e como quem estivesse dando satisfação para o sogro ali, ele fala: Senhor, eu não é com má intenção que eu estou casando com Sara. Eu quero aqui constituir uma família, eu quero gerar uma posteridade com esse casamento, então o Senhor nos ajude, né? Então, pela primeira vez, ele não morre. E o pai de Sara já tinha cavado a sepultura para ele, para enterrar ele naquela mesma noite, porque eles não podiam, por algum motivo cultural, não podiam esperar o dia amanhecer para enterrar o noivo, né? Então, a cova dele já estava cavada e ele não morre. Vamos às lições que São João Paulo II tira dessa história. Lá na Teologia do Corpo de João Paulo II, é a catequese de número 112 e 113. Este vídeo está tendo como exemplo: glorificai a Deus, está fora de foco, com o vosso corpo, do padre João Paulo Pimentel, e de Christopher West, Teologia do Corpo para Iniciantes. Aí, desfocou. Tá bom. Christopher West é um dos maiores especialistas nessas catequeses de João Paulo II no mundo, né? E esse livro de João Paulo Pimentel foi uma pesquisa que eu fiz, que eu achei muito bacana. Encontrei esse livro aqui no Kindle. Então, gente, para quem se lembra da aula anterior, o Cântico dos Cânticos ele vai falar sobre a parte romântica, erótica do amor. É um livro extremamente erótico, fala da parte gostosa do casamento. E agora, Sara e Tobias, nós estamos para as letras pequenas do contrato, as responsabilidades do casamento. Aquilo que não é tão gostoso, que não é tão agradável, que são as dificuldades. Então, é esse contraste que o Papa quis fazer, logo após falar de Cântico dos Cânticos, que também é válido, que também é necessário, tá? Primeira lição: Tobias se casa sabendo do histórico de Sara. Qual que é o paralelo que João Paulo II faz aí? Quando você vai se casar, será que você tem consciência que você está entrando num modo de vida humanamente insustentável? Eu estou dizendo essa frase pesada, mas ela é real. O casamento, viver com uma outra pessoa, suportar suas doenças, suportar suas dificuldades,
ter problemas financeiros e continuarem juntos, apesar de outras oportunidades que vão aparecer durante o caminho, porque vão aparecer. Nós não conseguimos segurar isso sem um auxílio sobrenatural. O ser humano, eu, Marcos, você, consegue permanecer casado por toda a eternidade? Não. Isso, humanamente, não tem como. Por isso que os casamentos acabam. Tá? Precisa do auxílio do alto. Primeira grande lição. Por isso, gente, que na Igreja Católica existe uma coisa chamada declaração de nulidade. Casamento feito não se anula. Mas é quando a igreja analisa alguns casos em que o casamento foi feito por pura inocência dos noivos. Não tinham em mente, por imaturidade, não tinham responsabilidade de saber que ali casou dificuldades à vista. E se a pessoa casa sem essa visão, estou casando e há dificuldades à frente. Se você casa sem essa visão, achando que você está ali arrumando, você rapaz, está casando, está arrumando uma ama de leite, sexualmente falando. Isso acontece com gente da igreja. Aliás, casar por causa do sexo é o que mais acontece entre os jovens da igreja, justamente porque muitos guardam a castidade no namoro e depois não vem a hora de casar para poder transar. Então, acham que o casamento vai resolver todos os seus problemas, afinal você vai poder transar, né? Isso é um casamento nulo. A igreja não reconhece, mesmo quando você entrou na igreja com padre, procure se informar nos tribunais eclesiásticos quantos casamentos são declarados que nunca ocorreram na verdade, apesar da cerimônia. Desculpa se eu estou assustando quem não sabia disso, mas existe um tribunal eclesiástico nas igrejas, não é em todas as dioceses, a minha que tem. Eu conheço inclusive um juiz de tribunal eclesiástico que cuida disso. E declarado que aquele casamento não aconteceu por imaturidade, você está sim liberado a casar com outra pessoa na igreja católica. Mas isso é outro assunto. Vamos lá, né? Segundo, escolha com quem se casar. Aqui, o pai de Tobias, chamado Tobit, recomenda que ele case com alguém dos mesmos valores. Isso é muito importante, né? Como é que se escolhe uma pessoa? Primeiro, frequentando os lugares certos. E para aqueles que são espirituais demais, só rezar não adianta. Você tem que ter uso da razão. Essa pessoa, além de bonita, o que ela me traz? Que futuro ela me traz? Quer uma dica bacana? Pense num futuro com essa pessoa sem sexo. Por que você ficaria com ela se não tivesse sexo? Se não tivesse sexo, pra que eu vou ficar? Se você não vê nenhum motivo para ficar com ela, apesar do sexo, você não escolheu bem. Entende? É por isso que a igreja fala tanto de vestir corretamente, ou seja, não chamar a atenção em primeiro lugar para os nossos corpos, com decotes, roupas apertadas. As pessoas não têm... Se você quer que as pessoas te achem como alguém especial para se casar, as pessoas precisam te conhecer do pescoço para cima. O que você pensa, né? Então, a escolha é extremamente importante. O padre João Paulo Pimentel faz um adendo ali, né? A questão de pessoas que esperam para casar a hora perfeita, né?
Eu vou esperar a faculdade, eu vou esperar agora o mestrado, porque eu não tenho a casa própria, porque eu não tenho doutorado. Aí você vai casar na menopausa, né? Então, é, tentar arrumar uma casa perfeita para o casamento, com situações financeiras perfeitas. Cuidado que isso já pode ser um sinal de não amor. Você está aí buscando uma autorrealização no casamento. Esse é um parágrafo que o padre abre no livro dele. Nós somos vítimas daquilo que a gente assiste nos filmes. E os filmes mostram sempre casos irreais. 99% dos filmes mostram como que aquela situação foi linda. E geralmente o filme termina com um casamento. Devia existir, gente, filmes que começam com casamento. Ou seja, como é que os casais sobrevivem juntos apesar de tanto problema? Como que eles conseguem histórias... Falta nos filmes histórias lindas de superação de casais que continuaram juntos, apesar dos pesares. Então, nós somos contaminados com essa ilusão que leva até a casamento nulo, né? Então, o livro do Cântico dos Cânticos fala que existia um demônio chamado Asmodeu. Esse demônio Asmodeu foi quem matou todos os outros maridos de Sara. E por que o demônio tomava posse dessas pessoas? Porque se casavam por causa do sexo. Porque se casavam para se realizar sexualmente interiores. O demônio tomou conta. Veja, gente, como que é interessante isso. É possível algumas pessoas têm a celebração do casamento como o grande exorcismo de suas vidas. Agora eu casei, agora estou sob a bênção do céu. De repente você casou e está sob a bênção de Asmodeu, o demônio. Porque depende do que levou você ao casamento. Então é possível sim você praticar a luxúria, que é o pecado do sexo, usando o outro, né? É possível você cometer esse pecado casado. Esse foi o problema dos outros 7 maridos de Sara. Então, eis que entra Tobias e vai dar satisfação para o sogrão. O pai da Sara? Não, o pai do céu. Então, ele chama Sara. Sara, vamos rezar aqui. Isso à beira da cama, gente. Depois você procura lá na sua Bíblia o livro de Tobias. Eles, à beira da cama, antes da relação sexual, eu até vou ler essa oração para vocês verem. Tobias reza assim: Senhor, vós criastes Adão e Eva, e lhe destes Eva por esposa, como auxílio e amparo. E de ambos nasceu o gênero humano. Vós dissestes, não é bom que o homem esteja só. Façamo-lhes um auxiliar semelhante a ele. Senhor, bem sabemos que não é por paixão, mas com intenção pura que tomo essa minha irmã como esposa. Tende piedade de mim e dela, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. E disseram ambos, amém, amém. Depois deitaram-se para passar a noite. Gente, tem muita coisa a falar dessa oração. João Paulo II batiza essa oração de o credo conjugal. A oração do creio do casal. Nós vimos no vídeo passado por que Tobias chama Sara de irmã. Por que chamar a mulher de irmã? Isso não é uma regra obrigatória, mas é muito lindo, tem um significado muito bonito que você pode ver na aula anterior, tá? E aqui, gente, não cabe mentira, não cabe migué nessa oração. Porque eu não sei se você é desse tempo que para casar tem que conversar com o pai. Antigamente se fazia mais isso, eu fiz isso, né? Então, nessa hora, você pode falar a verdade ou você pode mentir. Você pode estar com péssimas intenções e dizer para o pai da noiva, eu amo sua filha, né, tal.
Diante de Deus, não cabe, não tem como ter migué. E essa oração, Senhor, eu estou casando, não é por luxúria. Deus viu que aquela oração foi do fundo da alma de Tobias. Realmente não era por luxúria que ele estava se casando. Então, aquele amor passa a ser semelhante ao amor de Deus pela humanidade. Passa a ser semelhante ao amor puro de Adão e Eva, conforme dizemos na primeira aula desse curso. E olha que bonito que Christopher West vai dizer. Cristo encarou a morte sobre o leito conjugal da cruz. A cruz foi a sua cama. Assim, consumando o seu amor pela igreja e derrotando a morte ao ressuscitar para a vida nova. Tobias também encarou a morte em seu leito conjugal. E inspirado por um amor sacrificial semelhante ao de Cristo, também derrotou a morte. Então, após aquela relação sexual, Tobias zombou da morte. Cadê você, morte? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, ó morte, onde está a tua vitória? Aqui não, morte. Vem, tenta fazer alguma coisa nesse casamento aqui. Nesse casamento você não entra. Tenta. Eu imagino Tobias zombando, tirando sarro, humilhando a morte naquele momento. Porque não era só uma relação sexual. O corpo dele apenas representava aquilo que ele de fato sentia por Sara. Porque a consequência normal de uma saída de motel com um homem qualquer, uma mulher qualquer, a consequência normal é a morte da alma. Não tem uma pessoa que não saia da porta do motel que a alma não esteja morta. Não tem uma pessoa. Os motéis são cemitérios de onde sai gente morta o tempo todo. Não foi o caso de Tobias e Sara. E assim eles entram para a instituição mais longeva da história da humanidade. O casamento tem mais idade do que a igreja, tem mais idade do que a Bíblia. O casamento é narrado no livro de Gênesis. É a única instituição narrada no livro de Gênesis, o livro da criação do mundo, e que permanece de pé até hoje. Esse é o casamento cristão. Para isso, gente, seja sincero em sua oração. Primeiro, que precisa de uma vida de oração para se manter casado, sabe? Aquela vida de oração que você tinha para se manter casto, quando era solteiro, agora você precisa rezar assim: Senhor, aumenta a minha vontade de ser um dom para minha mulher. Aumenta a minha vontade de ser um dom para minha mulher. De me doar pela minha mulher. Senhor, humanamente eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Senhor, aumenta a minha vontade de ser um dom para minha esposa. É assim que se reza para casar. É assim que se reza casado. O resto da sua vida. Como é que se faz uma instituição dessa? Como é que se celebra uma instituição dessa num lugar que não seja um lugar sagrado, gente? A igreja. Por isso que não cabe a você, cristão, casar numa chácara. Casar na beira de uma praia. Ali não te dá consciência do que está acontecendo com você. Uma vantagem e uma desvantagem dos casamentos estarem acontecendo mais na praia do que na igreja hoje. Primeiro porque o da igreja não pode ser num teatro, já que é na igreja.
E quantos casamentos teatro aconteceram nas nossas igrejas. Então é melhor que se case fora, né? A desvantagem é que perde a sacralidade daqueles que querem realmente se casar em Deus, como Tobias e Sara. Esse é o sentido sagrado da vida sexual. Christopher West vai dizer: poderíamos até mesmo ver o leito conjugal como um altar sobre o qual os esposos oferecem os seus corpos em sacrifício vivo, assim como Jesus na cruz. Outra que ele vai dizer: se a revolução sexual do século XX transformou o sexo em um ídolo a ser cultuado, a revolução cristã transforma o sexo de algo que é cultuado em algo que é um culto. Caramba! Meu Deus do céu, que profundo isso. Isso está lá no livro Heaven Song, Sexual Love as It Meant to Be. Esse livro não está traduzido, de Christopher West. A canção do céu, o amor sexual como deveria ser. Se você gosta de inglês, tem versões digitais aí para você ler, tá? Pra você comprar na Amazon. Deus quer penetrar em nós quando nos apresentamos totalmente nus diante dele, diz Christopher West. Gente, eu sei que eu e você aprendemos tudo errado. Eu sei que a mentalidade que você tinha do casamento não era essa, do sexo não era essa. E muito menos que o sexo poderia ser sagrado. E essa correção não é de uma hora para outra, não é desse curso para frente que muda. É gradual. Papa Francisco vai dizer em Amoris Laetitia: porque o matrimônio como sinal avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus. A linguagem do corpo requer uma aprendizagem paciente que permita educar os próprios desejos em ordem a uma entrega de verdade. Então, educar os nossos desejos para ser uma entrega de verdade. Isso quer uma educação, isso quer tempo. Mas você consegue. Amém? Bom, gente, termino aqui essa aula sobre o livro de Sara e Tobias. Para você se aprofundar, vá direto às catequeses, número 112 e 113, da Teologia do Corpo, de Papa João Paulo II. Assista também as outras aulas, se você não assistiu. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí, se você se sentiu tocado por essa aula. E até a próxima aula. Temos mais 2 ainda para terminar o curso da Teologia do Corpo. Valeu!